Olá pessoal, bom dia! Nossa aula de hoje será sobre a língua e a linguagem. A língua que falamos em nosso país é a língua portuguesa, herdada dos colonizadores portugueses. Isso não quer dizer que nossa língua seja igual à língua falada em Portugal. Existem características iguais e características diferentes entre a língua falada em nosso país e a língua falada pelos nossos colonizadores portugueses. Já a linguagem é a forma como essa língua se apresenta. Veja aí, linguagem verbal e não verbal. A língua pode se apresentar na linguagem verbal, como essa placa: cuidado, cerca elétrica. Aviso, não pise na grama. Cuidado, cão bravo. Isso são exemplos de linguagem verbal, assim como a linguagem pode se apresentar na forma não verbal, como essa proibição para ciclista, o aviso de cadeirantes, o aviso de cegos e o pedido de silêncio. É uma forma de linguagem não verbal, mas tanto com a linguagem verbal como com a linguagem não verbal, nós podemos nos comunicar. Veja em seguida mais um exemplo com essa plaquinha: perigo, cerca elétrica, e esse recado que poderia ser qualquer tipo de texto escrito. Márcio, seja bonzinho, faça igual a última vez, please, por favor. São exemplos de linguagem verbal, quando você usa signos escritos para comunicar algo. É, portanto, aquela que utiliza palavras, o signo linguístico na comunicação. A linguagem verbal tem duas modalidades, a língua escrita e a língua oral. Eu estou usando linguagem verbal para explicar esse assunto para vocês, na sua forma oral. Já a linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, da dança, da pintura, da música, dos símbolos da música, das partituras, da mímica, a escultura e gestos como meio de comunicação. Por exemplo, quando você se comunica com um surdo, você vai usar uma linguagem não verbal quando você gesticula para ele. Exemplo de linguagem não verbal: os sinais de trânsito são os melhores símbolos de linguagem não verbal que nós temos para nos comunicarmos. E os avisos de proibição, como esse: proibido fumar. As revistas em quadrinhos ou histórias em quadrinhos, HQ, se utilizam bastante também das linguagens não verbal. Veja aí, quando a Mônica ela vai, banha o Sansão, enxuga o Sansão e abraça o Sansão. Você entendeu, você compreendeu o que aconteceu, mas aqui não fez uso em nenhum momento da linguagem verbal, apenas de linguagem não verbal. Veja aí alguns símbolos que nós usamos ultimamente, esse like, não é? Para dizer que gostou, que não gostou, e outros símbolos, todos com gestos da linguagem não verbal. Agora passamos a ver outro tipo de linguagem. Quando você combina a linguagem não verbal com a linguagem verbal, você vai ter a linguagem mista. Nesse caso, essa história em quadrinhos, ou esse cartoon, ele vai apresentar, veja aí, um hospital onde tem várias pessoas e a enfermeira sai e diz: aqui não tem nada, só temos água oxigenada. Alguém quer pintar o cabelo de loiro? E aí fica esperando a resposta do pessoal. Aqui você olha a situação que estão os pacientes e olha a proposta da enfermeira através da linguagem verbal. Então aqui você tem a linguagem que nós chamamos de linguagem mista. Mais uma plaquinha. Demonstra que você sorria e diz: sorria, você está sendo filmado. E esses são exemplos de linguagem mista, com o uso simultâneo da linguagem verbal e não verbal. Observe que estamos lidando com ela diariamente, nos filmes, nos quadrinhos. As revistas em quadrinhos, elas se utilizam, na sua grande parte, da linguagem mista, utilizando as imagens e as palavras. Veja aí os 3 exemplos resumidos em: não fume, linguagem verbal, o símbolo
de proibição do fumo com a linguagem não verbal e a união do símbolo da proibição do fumo com não fume, colocando a junção das duas, que a gente pode chamar de linguagem híbrida ou linguagem mista. Para nos comunicarmos na linguagem verbal e não verbal, a gente vai observar as variações da língua. E as variações da nossa língua, elas vão se dividir em norma padrão e norma culta e as variedades. Veja só, a norma padrão é a norma que a gente considera como a lei que orienta a escrita correta das palavras. É a que você vai encontrar nos livros de gramática da escola. Isso aí é a norma padrão, que pode ser entendida como a norma gramatical, com base na gramática tradicional e normativa. Ela atua como um modelo idealizado que visa a padronização da língua escrita. Veja só, espera-se que as pessoas que estudem, elas falem o mais próximo possível dessa norma padrão e que ela escreva se orientando por essa norma padrão. E essa norma culta é justamente a variação que mais se aproxima desse padrão. Por isso que a gente diz que pessoas escolarizadas, elas são pessoas cultas que falam a norma culta. É o mais próximo do ideal, que é o padrão. Veja aqui, nós temos um sofista, que é um sujeito que sempre vai apresentar uma linguagem com uma variação própria desse grupo. Aí temos um empresário que vai ser sofista e ele coloca para o amigo dele. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Olha a linguagem dele. A linguagem dele é uma linguagem próxima da linguagem padrão, que a gente pode chamar de norma culta. Existe também a linguagem regional. Num país de dimensões continentais como o nosso, você vai poder identificar vários tipos de variações linguísticas com as variações de linguagem regional. Então, quem mora no Nordeste fala com a característica nordestina, quem mora no Sul, quem mora no Sudeste, como São Paulo e Rio, e quem mora no Sul, como em Mato Grosso do Sul e os demais estados que ficam lá no sul do país. Isso não quer dizer que um fale mais certo que o outro, é o que a gente tem que entender. Então, a forma como a gente pronuncia as palavras vai variar bastante. Nenhuma forma de pronúncia de palavras ela é mais valorizada que a outra. Então, quando uma pessoa nasce no Nordeste e vai morar um tempo no Sul e muda sua forma de pronunciar as palavras, não quer dizer que ela passou a falar melhor, de nenhum modo. O que se valoriza é a aproximação da norma padrão, que você fale da melhor forma possível dentro da norma culta, que você escreva. Quando um professor pede para você produzir um texto, ele espera que você o produza o mais próximo possível dessa norma padrão, que você escreva as palavras como os professores dizem, corretamente. Veja aqui, a linguagem regional está relacionada com as variações ocorridas principalmente na fala, nas mais variadas comunidades linguísticas. Então, você vai ter o encontro aqui de um gaúcho com um surfista, talvez do Rio de Janeiro. Então, o gaúcho, ele vai dizer, mas baguri. E aí, o surfista carioca responde, tu é casca grossa, na forma de variação linguística de cada região. Veja outro caso que é clássico nos exemplos, que é o encontro de Zé Lelé com o Chico Bento. Eles representam o caipira do interior paulista. Chico, você tá com a boca mais podre que esse peixe. É a forma que ele tenta representar o caipira do interior paulista. Veja mais um encontro de Zé Lelé com o Chico.
Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito, até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Veja bem, é uma característica de uma linguagem regional, dada as dimensões do nosso país. Se você fosse retratar um nordestino, um paraibano, um cearense, que a gente vê muito algumas expressões que se referem a nosso povo, desvalorizando o nosso falar, isso chama-se preconceito linguístico. Não quer dizer que a gente não saiba falar. Veja aqui outro encontro. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Isso aqui é o uso de uma linguagem técnica. Na medicina, os médicos têm uma linguagem própria. É assim como se você for estudar informática, você vai aprender termos próprios daquela área. Essa linguagem técnica é uma linguagem tida como científica. É constituída por palavras relativas a determinada profissão. A linguagem técnica é uma linguagem culta e não coloquial. Qual é a diferença da linguagem culta e da coloquial? A linguagem falada pelo chique e pelo Zé Lelé é uma linguagem coloquial. A linguagem que você vai ouvir de um advogado, de um médico, de um professor, espera-se que seja uma linguagem culta. Veja outro tipo de linguagem, de variação linguística. E aí, mano? Brother? Aqui nós temos um exemplo de gíria. A gíria é uma das variedades que uma língua pode apresentar. Quase sempre é criada por um grupo social, como o dos fãs de rap, de funk, de heavy metal, o dos surfistas, dos skatistas, dos grafiteiros, etc. Hoje nós temos algumas gírias interessantes ligadas ao funk. Então você vai ter abalar, que é causar boa impressão, bucha, que é a pessoa inconveniente, importuna, sangue bom, que é aquela pessoa de qualidade, zoar, que é agitar, chapa quente, que é um lugar que o clima é agitado, morô, entendeu? Rolé, passear, style, estar bem arrumado, e X9, que é o dedo duro, informante. A gíria, ela é para ser entendida por um grupo de falantes, mas hoje, com o avanço das tecnologias e a comunicação rápida, uma gíria que era de uma comunidade urbana do Rio de Janeiro, ela é compreendida por nós nordestinos. Veja aqui, uma linguagem que surgiu ultimamente foi o internetês, que é a linguagem utilizada no meio virtual, mais precisamente nas salas de bate-papo, como Facebook, Messenger, blogs, WhatsApp e outros. Como foi tornada uma prática na vida de todas as pessoas que utilizam esses serviços, passaram a abreviar as palavras de forma que essas tornaram-se uma configuração padronizada. Então a gente vai ter, por exemplo, olha aqui a conversa. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E o garoto que vive lá mandando mensagens pelas redes sociais, e aí até a linguagem oral dele está se adaptando à linguagem escrita. Não é verdade? E o emojizinho que não gostou da colocação dos pais. Então essa linguagem que nós usamos, TBT, MSN, são linguagens que hoje dá-se o nome de internetês. É uma das variedades da linguagem. Qual é a mais prestigiosa dessas linguagens? A norma culta, que é a mais próxima da norma padrão, que a norma padrão é a norma que orienta as gramáticas, como se fosse a lei da forma de escrever de determinado país. E dizer que o nordestino não fala correto e que a pessoa lá do sudeste fala melhor, isso se chama preconceito linguístico e está intimamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele surge para julgar as manifestações linguísticas ditas superiores.
Então, o importante na linguagem é comunicar, seja ela na linguagem verbal ou não verbal, escrita ou oral, dentro da nossa língua portuguesa.